primeiro lugar, demonstrar a vontade e a coerência do MPLA no sentido de promover, como fez sempre, um processo eleitoral transparente, credível, universal e participado. Em segundo lugar, nós queremos também, de certo modo, quebrar uma ideia tabu que existe ao nível da oposição e de alguns setores, alguns poucos setores da sociedade civil, no sentido de que este é um assunto que não se deve tratar, ou que não se pode tratar, que o MPLA não quer tratar. A dimensão que queremos dar ao debate tem que ver com a necessidade de discutirmos o tema das eleições, potenciando a transparência de todas as nuances do processo eleitoral, seja da intervenção dos atores que têm responsabilidades para o processo eleitoral, seja dos procedimentos que estão estabelecidos na lei para o exercício ou para a realização de um processo eleitoral regular e sério, seja na envolvente, inclusive, da comunidade internacional, naquilo que tem que ver com a transparência do nosso processo. Ou seja, nós não pretendemos fazer um debate de casos, pretendemos fazer um debate estruturante, sério, responsável sobre o processo eleitoral. E talvez isso vá criar algum nervosismo na oposição, em alguma sociedade civil, porque nós estamos aqui de peito aberto, começou a dizer-se, com toda a vontade, com toda a transparência, para discutirmos aquilo que tem que ver com o processo eleitoral. A garantia de um processo eleitoral transparente tem que ser assegurada por todos, mas é uma condição da credibilidade do nosso país. E o MPLA tem responsabilidades acrescidas em manter a credibilidade do nosso país. Por isso somos os principais, se quisermos, interessados, na justa medida em que nos encontramos no poder, em que o processo eleitoral decorra de forma transparente, credível e seja um processo cujos resultados orgulhem os angolanos. Queremos com isso dizer que devemos olhar para o processo eleitoral na perspectiva daquilo que faz bem aos angolanos, a sua transparência, a sua credibilidade, e não num processo eleitoral baseado na narrativa da fraude. A nossa narrativa é uma narrativa positiva. Por isso é que avançamos com esta proposta e sentimos, a partida, que houve acolhimento da parte dos outros grupos parlamentares. Entendemos que nos parece um bocado estranho que, na altura em que o MPLA propõe a discussão do tema sobre a transparência, que na narrativa da oposição é o tema da fraude, alguns partidos da oposição queiram introduzir ruído na discussão desse tema, trazendo outros temas que não têm nada a ver, do ponto de vista formal, com aquilo que nós queremos tratar. É verdade que transparência é tudo. Eu até posso dizer que todos os temas que estão na ordem de trabalhos, apropriação pública, Código de Processo Penal, contencioso eleitoral, lei de imprensa, radiodifusão, tudo isso se combina ou se confina dentro de um conceito lato de transparência. Mas cada coisa no seu lugar. Se diz que os processos eleitorais têm sido realizados na base da fraude, então vamos discutir a transparência. Estamos a discutir transparência eleitoral, não vale a pena estar aqui a colocar outras coisas. E percebe-se, por isso é que eu falei, em algum nervosismo que pode derivar do facto do MPLA ter tido, como alguém disse, a coragem de estar a colocar aqui esse tema para debate. Não se trata de um problema de coragem, trata-se de um problema de coerência com aquilo que é a posição de Estado que devemos assumir e que temos assumido relativamente ao processo eleitoral. A oposição quer aproveitar a ocasião para trazer outros elementos? Bom, sim.
estamos a discutir greve, estamos a discutir a questão de congratulação da paz no meio da transparência do processo eleitoral, mesmo que sejam assuntos que têm pontes, ok? Mas nós temos que ter método de discussão das questões estruturantes do país. Isto também é um pouco experiência de governação, né? Ou de não governação de quem faz confusão dessas coisas. Portanto, também nós estamos a propor o tema com alguma intenção pedagógica. O que nós devemos passar para os angolanos é o bem fundado daquilo que é bom para os angolanos. Olhar para o processo de paz do seu lado positivo. E para isso o MPLA está disponível a discutir com todos os grupos parlamentares, com todos os deputados, privilegiando esse espaço multipartidário que é a Assembleia Nacional, a questão da transparência do processo eleitoral. Seja o problema da CNE, seja o problema da lei, seja o problema do Tribunal Constitucional, isto não é um problema. Nós queremos ver como é que, de modo inclusivo, nós podemos abordar o problema da paz, da transparência, para que consigamos contribuir para sossegar as pessoas no momento em que há aqui e ali crispação política. O que nós queremos fazer é exatamente dar esse exemplo de que tem que haver sinais de serenidade. E um dos sinais de serenidade que queremos dar é essa oportunidade de discutirmos todos um assunto que para alguns é tabu, para nós é um assunto simples e que deve ser entendido com realismo. A nossa postura ao nível do Parlamento, a postura do grupo parlamentar do MPLA, tem sido no sentido de que não sejamos nós, não devemos ser nós, deputados, a provocar estes ruídos. E é por isso que vocês têm percebido que tem a miúde havido muitos consensos entre os partidos políticos. Estas últimas conferências de líderes têm-nos entremostrado também esse lado de coincidência, de convergência de opiniões relativamente à grelha de assuntos que devemos sempre discutir. E eu acho que este é um bom sinal que o Parlamento tem passado para o público. Da nossa parte, Grupo Parlamentar do MPLA, continuaremos a fazer esse papel no sentido de não ser a partir do Parlamento, muito menos a partir do Grupo Parlamentar do MPLA, que sairão as faíscas para a crispação ou para a perturbação social. Enfim, acho que devemos fazer um debate democrático, pacífico, urbano, sério, realista e patriótico. Em relação à agenda, nós, para além de termos proposto este tema para o mês de abril, já avançamos formalmente a proposta de um tema para maio. Tem a ver com o setor da saúde. Quisemos aqui também, nesta conferência de líderes, perceber que ainda existem alguns desentendimentos relativamente aos procedimentos legislativos ou parlamentares, se quiserem. E isto nos remete a um outro assunto que o grupo parlamentar está a tratar, que é mais ou menos lateral, mas que resulta das discussões que tivemos hoje aqui, nomeadamente em relação ao formato dos debates antes da ordem, do período antes da ordem do dia. Nos remete, dizia, para uma questão que nós estamos a tratar, o Grupo Parlamentar do MPLA, que é a revisão do regimento da Assembleia Nacional. O mais rápido que se possa pensar, nós iremos apresentar a proposta de revisão do regimento da Assembleia Nacional. E uma das questões que vai ser seguramente tratada são os procedimentos que têm a ver com os debates, etc., com a gestão dos períodos, ou do período antes da ordem do dia, para que se clarifique bem. Hoje nós tínhamos quase aí um impasse se não houvesse uma discussão para a compreensão
do modo como devemos acomodar os vários interesses. Não é? E então, nós achamos que esta conferência vem legitimar o interesse do grupo parlamentar do MPLA em apresentar essa proposta, que de resto decorre da revisão da Constituição, que impõe a necessidade de conformarmos algumas normas do regimento àquilo que está ditado pela Constituição. Dito isto, para a próxima plenária, tendo em conta os assuntos que foram trazidos pela mesa, nós entendemos que é uma grelha pacífica. Estão aí assuntos de grande relevância nacional, alguns dos quais eu já citei, nomeadamente tem a ver com a revisão do Código do Processo Penal, que tem a ver com a revisão do Código do Processo do Contencioso Administrativo, que é uma medida de alteração estruturante do modo de estar dos órgãos do Estado, nomeadamente dos órgãos da administração pública e dos próprios administrados. A questão que tem que ver com a apropriação pública, que também já o dissemos numa das nossas anteriores conferências, que é um assunto que circula dentro de todo esse processo de combate à corrupção. E depois temos algo que se liga digamos, ao tema que está na nossa mente no dia de hoje, né, que é o tema da transparência, que são as propostas de lei do pacote da comunicação social. Esse pacote é formado por outras propostas, mas foram priorizadas essas, porque nos parecem que estas propostas, lei de imprensa, radiodifusão, das sondagens, são aquelas estruturantes e mais urgentes para que possamos, digamos, reforçar o papel da comunicação social, tornando-a mais ativa, mais atrativa naquilo que são os seus produtos, mais transparente, mais participada, enfim. Penso que vamos ter uma boa plenária e temos temas que podem ajudar este caminho que estamos a percorrer de edificar uma Angola mais democrática, mais participada, mais credível e, sobretudo, uma Angola melhor para todos.